Boa noite, boa noite. Mais um encontro nosso aqui no Clube do Crescimento. Vamos mergulhar mais um pouquinho no Senhor. Vamos procurar fazer a nossa piscina mais funda para que a gente possa realmente dar um finca lá embaixo. Se o nosso conhecimento é raso, se o nosso entendimento é raso, se nós temos pouca sabedoria, não adianta dar finca nessa piscina aí. Hora de transformar a nossa mente, entender que nós somos seres repletos de energia e que a gente precisa usar a nossa energia com as coisas certas. Não adianta você ficar fofocando do vizinho, fofocando da vida alheia. Não adianta você ficar deitado, dormindo, falando amanhã eu vou fazer um dia melhor. Não adianta, é agora. Eu trabalhei numa empresa que o chefe ele falava assim, movimento gera movimento. Era loja de roupa, isso há 17 anos atrás, eu nunca mais esqueci disso. Então eu sempre falei, movimento gera movimento. Então o que ele falava? A gente não tinha cliente na loja, a gente ficava dobrando roupas que já estavam dobradas. Desdobrava e dobrávamos de novo. Por quê? Se a gente ficasse ali parado na frente da loja, esperando o cliente entrar, quando o cliente chegasse na porta da loja e visse aquele tanto de vendedor olhando para o lado de fora, ia ficar constrangido de entrar. Então ele falava isso, movimento gera movimento. Aí tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo. Hoje eu entendi que movimento gera pensamento. Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta prosperar, não adianta crescer, não acontece. Iris, mas eu cresço mesmo assim. Não cresce o que você deveria crescer. Não desenvolve o que você deveria desenvolver. E eu tô falando de propósito de vida, né? Gente, aqui no clube há pessoas e nós queremos ter cada vez mais pessoas de tudo quanto é tipo de religião, pessoas de tudo quanto é tipo de profissão, pessoas de várias etnias. Eu quero as prostitutas, eu quero as pessoas pecadoras, as pessoas não pecadoras. Enfim, todo mundo tem algo positivo para dar e negativo para compartilhar e superar. Não tem como falar de você, do seu propósito de vida, se não falarmos de Deus. Ele que nos criou, Ele que estabeleceu a nossa vida, Ele que estabeleceu um propósito de vida para cada um. Então você pode dizer o seguinte, o meu propósito de vida eu sou diácono lá na igreja. O meu propósito de vida é ser diácono. Meu querido, há uma bênção divina sobre uma congregação. Há uma bênção sobre você estar no corpo. O corpo de Cristo, chamado igreja, ele é abençoador. Você fazer parte dele é abençoador. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O papel, a função que você faz dentro da igreja não determina o seu propósito de vida. Iris, como é que eu faço? Me dá uma dica para eu saber o meu propósito de vida. Eu vou te dar uma dica. A dica que eu vou te dar está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz que Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Ministério de reconciliar o mundo com Cristo. Então, o teu propósito é pessoal. O meu propósito é diferente do teu. Mas nós todos, como igreja, como pessoas que amamos a Cristo, servimos, vivemos por conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, nós temos um propósito que é reconciliar aquelas pessoas que estão perdidas com Deus através de Cristo Jesus. Então te dei a dica. O propósito de vida pessoal seu estará sempre envolvido em abençoar outras pessoas. Por isso que eu digo, quais são as suas dores? Ah, eu perdi um filho. Supera isso, que você vai ajudar muitas mães que não superaram isso. Ah, eu perdi um esposo, eu perdi uma esposa. Ah, eu sofri um abuso na adolescência, eu tenho muita raiva, eu tenho muito ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento são coisas que você fica
ressentindo, sentindo de novo, sentindo várias vezes. E aí eu te pergunto, se ressentimento é uma coisa que você fica sentindo várias vezes... Toda a carninha, a comida da Luísa e a minha comida. Tá bom, amor. O Cookie comeu toda a comida da Luísa, toda a carninha e toda a minha comida. Tá bom, dá um biscoitinho lá pra ele. Tenho duas princesas aqui e elas volta e meia vão vir aqui dar um feedback pra mamãe aqui dos afazeres dela. Então, se a gente entende que o ressentimento é uma coisa que você fica ressentindo, a pessoa que te ofendeu, ela não tá com esse sentimento. Quem tem que se libertar é você desse ressentimento. Embora pode ser alguém que te causou alguma raiva, alguma ofensa, o ressentimento, quem sente é que tem que se libertar dele. E aí eu não vou falar muito porque a gente tem uma live quinta-feira falando de perdão top. Enfim, me desculpa. Como eu falei, não tem como a gente falar de você, do seu propósito, sem falar do nosso Criador, do nosso Senhor. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia está em Josué, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer: não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite para saber como deve proceder, e assim fará prosperar o seu caminho. Então você quer prosperar? Você quer prosperar financeiramente? Você quer prosperar socialmente? Você quer prosperar como família? Você quer ter uma família? Poxa, imagina a pessoa que espera, eu preciso casar e a idade está chegando, eu preciso casar. Aquele desespero, só acha a pessoa errada e só tem uma dor em cima de dor. O melhor é esperar. Você vai saber o que fazer se você tiver relacionamento com as escrituras. Uma das coisas mais certas que eu ouço falar, verdadeira, você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da palavra. Ah, Deus fala comigo através do profeta? Através de outra só? Sim, mas hoje, como nós estamos cheios de profetas aí, alguns que a gente não pode dar crédito, você pode viver à base de uma profecia que não vai acontecer. Não é melhor viver à base de uma verdade que é completa, que não erra, que não muda, que é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. É a palavra que Ele fala, que Ele deixou para sua vida. Então não tem como eu falar do seu propósito sem falar dessa palavra. Guarda isso, anota. Vem sempre pro Clube do Crescimento, assiste as lives gravadas com papel e com caneta, porque você tem muita coisa para anotar e muita área para crescer, muita chave para usar, para destravar essa sua vida desmovimentada, se é que existe isso. Movimenta a sua vida em nome de Jesus. Sai desse sofá, sai dessa cama, vai ler a Bíblia, vai achar um mentor para sua vida financeira, um mentor para sua vida espiritual. Muda os seus hábitos, alimentação, banho, higiene, se cuida. Se você quer ver os teus filhos crescer, para! Você precisa ser o crescimento para eles poderem assistir isso. Tá joia? Vamos lá. A gente vai falar aqui todas as segundas-feiras sobre um personagem bíblico, sua trajetória e suas dores. E aí a gente vai abordar se as dores desse personagem foram superadas ou não, para a gente poder trazer isso para nossa vida. Os personagens que não superaram as suas dores, o que aconteceu, enfim. Hoje a gente vai começar com Adão. Eu vou falar de todos os personagens desde o início da Bíblia? Não, porque senão a gente vai ficar um ano em cada livro. No livro de Gênesis, por exemplo, que é o primeiro livro da Bíblia, a gente teria vários personagens aí para poder falar. Então eu vou pulando, né? E se alguém tiver alguma sugestão, Iris, queria que você falasse de tal personagem, queria que você falasse de tal... Vai colocando aí nos comentários, vai participando. Gente, traz os seus amigos, traz os seus vizinhos, convida para o clube, vamos fazer crescer esse movimento para a gente realmente transformar aquele campo de ação que a gente tem ao nosso redor, tá bom? Contem comigo para estudar, para ir à luta, para buscar momentos com Deus. A minha vida está sendo transformada porque eu tenho tido acessos ao Pai, assim, muito especiais.
E o que eu tenho trazido aqui, eu falo diante de Deus, que não vem de mim. Tá joia? Como a gente vai falar um pouquinho do Antigo Testamento, e eu tô te instigando, e o que eu vou falar da palavra vai te dar sede de conhecer a palavra, de ler, e a maioria das pessoas justifica a falta de leitura da Bíblia por não entender. Eu vou te dar um fundo aqui do Antigo Testamento. Guarda esse fundo, porque a gente vai viajando aí pela Bíblia e isso vai te ajudar a entender os personagens que a gente vai falar. Então, tudo começa quando Deus cria todas as coisas e cria também o homem e a mulher, Adão e Eva. Daqui a pouco, a ordem de Deus é que eles cresçam, se multipliquem sobre a terra. E eles se multiplicam. Gente, é um panorama básico do básico do básico, só para você ter um pano de fundo aqui. Mamãe, E aí... Mamãe, Oi. a gente comeu muito doce. Tá bom, amor. A gente comeu muito. Vem aqui pro pessoal te ver, vem. A gente comeu muito. Vem aqui. Vem aqui. Lá atrás da câmera, ó, tem um tantão de gente. Dá tchau. Essa é a minha pequenininha. Vem aqui, Luísa. E essa é a minha maiorzinha, ó. Parece, filha? É Iris em dose tripla. Daqui a pouco são elas ensinando a palavra aqui junto comigo. Muito doce. Tá bom, eu quero ver. Então tá. E aí o panorama é o seguinte: Deus cria todas as coisas. Cria Adão. Tchau. Cria Adão, cria Eva e manda que eles se multipliquem. Eles se multiplicam sobre a terra, eles pecam lá no jardim, é disso que a gente vai falar hoje. Eles se multiplicam sobre a terra e a Bíblia vai falar que o homem é mau no seu interior. E aí Deus manda o dilúvio, manda Noé criar o barco, né? Criar um barco enorme, entrar com um casal de cada animal. Entra Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas. São as 8 pessoas que são salvas do dilúvio. Após o dilúvio, eles saem do barco e eles recomeçam ali a história da humanidade. Há um certo momento que Deus desce e vê o homem construindo uma torre que vai tocar no céu. É o episódio da Torre de Babel. E Deus fala uma coisa incrível ali para o homem. Ele fala o seguinte: a partir de agora, nada que o homem unido quiser fazer, ele vai ser impedido de fazer. Porque tudo que ele fizer, ele consegue. Eu amo um pregador, esqueci o nome dele agora, não sei o que, Viegas. Ele tem um jeito muito estiloso de falar, muito diferente, mas é apaixonante o amor dele pela palavra. E ele fala assim num post dele, ele fala: não tem um homem na face dessa terra que deseje uma coisa na vida, lute por ela e não consiga. Todo homem que desejar uma coisa e lutar por ela, ele vai conseguir. E é verdade, é o que eu tô falando de movimento. Se você se movimenta, você vai conseguir. Você é uma mente pensante. Por isso que eu tô te falando de energia. Não gasta suas energias com fofoca, com televisão, com celular, com videogame. Iris, por que eu amo televisão, amo novela? Gente, tudo isso, novela, televisão, celular, videogame, tudo isso entrega as coisas prontas para sua mente e você não pensa para recebê-las, você vai só recebendo aquele tanto de semente, novela, pornografia, casamento destruído, um monte de coisa, pedofilia, homossexualismo, você vai só recebendo semente daquilo, vai só recebendo, e aí a tua mente fica infrutífera, a tua mente fica sem saber, sem atividade, sem movimento. Movimento gera pensamento. É você parar e falar assim: tô todo endividado. O que eu vou fazer? Você olha, você estuda, você pensa, você pesquisa. A gente está na era da pesquisa. O Google tá aí para todo mundo, para você pelo menos saber por onde começar, botar uma pergunta ali e se guiar. Ah, eu fui abusado. Pesquisa. O que causa um abuso? Eu preciso saber onde que você tem que trabalhar na sua mente. Tudo que te aconteceu, pesquisa. Pega exemplos de pessoas que viveram a mesma coisa, as que superaram, as que não superaram. Vai pra cima, vai em frente, você vai encontrar o seu propósito de vida. Não tem como. Enfim, veio a Torre de Babel. Deus falou assim: esse povo vai conseguir chegar no céu? Preciso fazer alguma coisa. E aí Deus confunde ali aqueles homens, dando uma língua diferente para cada um falar. Eles não se entendem mais, porque cada um fala uma língua e vai cada um para um canto. Aqui está uma chave preciosíssima para nós, que é o seguinte:
Uns homens vão para um canto, outros vão para o outro, outros vão para o outro. E aí eles continuam procriando e formam várias nações. Deus, ele escolhe uma nação dessas, não para ser a única nação de Deus, que são os hebreus, mas que para ele fazer os prodígios e maravilhas dele através dessa nação e todas as outras assistirem e falarem: esse é o Deus Todo-Poderoso. O Antigo Testamento inteiro é a história desse povo. Pegou? Tudo que você lê no Antigo Testamento é a história desse povo. História de desvio, história de arrependimento, história de progresso, história de prosperidade. Eles se afastam de Deus, eles pecam, eles são exilados, eles são destruídos. Eles se voltam para Deus, eles são recuperados, eles são resgatados. O Antigo Testamento inteiro é a história desse povo. Quando que começa o Novo Testamento? Quando Jesus nasce. Jesus nasceu, começa o Novo Testamento, a história de Jesus ali e depois da igreja formada por Jesus, que não é uma igreja com tema, não é uma igreja com placa, não é uma igreja com nome. Ali Deus vai formar um povo com um caráter divino que nós vamos estudar aqui agora, porque eu quero falar de Adão. Te dei um panorama, você não tem desculpa mais para não ler a Bíblia, você não vai entender a primeira vez, mas você vai estudando, você vai lendo, você vai pegando pessoas para ser seu mentor, você vai perguntando, enfim. Então, Adão, a Bíblia vai falar que Adão foi criado do pó da terra, né? Que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Foi aí que Deus começa a criação da humanidade. E de tudo que Deus criou, o homem foi a coroa da criação de Deus. Foi para o homem que Deus deu inteligência, foi para o homem que Deus deu e fez um jardim. Deus deu algumas funções para o homem ali no jardim. Cuidar do jardim, lavrar o jardim, cercar o jardim. E aí o homem estava muito feliz, muito sem dor, muito sem problema. Deus criou a Eva lá para ser uma opositora fiel. Mas enfim, nesse momento não havia dores, porque o homem ele foi criado com características do caráter de Deus, características essenciais de Deus. E hoje eu quero falar de 3 dessas características, que são imortalidade, inocência e santidade. 3 características importantíssimas aqui para nós entendermos as futuras dores de Adão e as futuras soluções das dores de Adão aqui no Jardim do Éden. Importa a gente saber que o jardim, o Éden, a palavra Éden significa paraíso, significa lugar de delícias. Foi esse o lugar que Deus preparou para o homem que ele criou habitar, morar ali eternamente. E Adão, ele só tinha uma regra para cumprir ali: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Das outras árvores ele poderia comer livremente. Então estava ali para ele a alimentação, estava ali para ele todas as coisas criadas, o qual Deus deu o governo dele, escolheu o nome. Foi Adão que escolheu o nome de todas as coisas que Deus tinha criado ali. Então era um ambiente muito propício para a felicidade, para a santidade, para a imortalidade, para as características divinas que Adão ali carregava, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, cheio de profissões. Ele foi primeiro zoólogo, ele era arquiteto ali, ele tinha domínio sobre o jardim e o melhor, ele tinha um acesso físico ao Pai, porque a Bíblia vai dizer que todas as tardes Deus descia no jardim para se relacionar com Adão, né? Acontece que Adão e Eva, eles tiveram uma decisão muito, muito, muito ruim para toda a humanidade. Eles pecaram, eles desobedeceram, comendo do fruto proibido. Dali eles começaram a sofrer dor, sofrimento e morte. E é aí que eu quero falar. Vamos falar de cada uma dessas características de Adão e Eva. Primeiro, a história é o seguinte: a partir do momento que eles pecaram, Deus desce à tarde no jardim e o homem ele se esconde.
ele entende que estava nu. Aquele acesso, aquela tranquilidade de relacionamento não estava quebrada, não tinha mais. E Deus pergunta, mas quem te mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore que eu proibi que comesse? E aí vem aquela tendência nossa, humana, de sempre culpar os outros dos nossos erros, né? Foi a mulher que o Senhor me deu, ó, ainda culpou Deus. E a mulher fala, foi a serpente que me enganou. Enfim, acontece que eles desobedeceram e ali eles teriam consequências e eles perderiam um ápice dessas características que eu quero falar aqui hoje, das 3 que eu citei. Primeira característica que eu quero falar a respeito da dor, sofrimento e morte é a característica da perda da inocência. Naquele primeiro momento ali, aqueles primeiros homens que Deus criou, estabeleceu, Deus já solucionou a dor deles quase que instantaneamente. O amor de Deus, ele é imensurável. O amor de Deus, ele é constrangedor sobre a nossa vida. Não tem como você não se render ao amor de Deus. Porque quando você o busca, você o reconhece nos teus caminhos, não tem como você não ir além, você não ficar sedento, você não falar eu quero mais, você não ouvir uma palavra abençoadora e falar assim, isso não pode acabar, eu preciso buscar mais, eu preciso crescer, eu preciso entender qual que é o propósito da minha vida. A minha vida não é só dormir, acordar, comer, dormir, acordar, comer. Tem algo além disso. Os meus sonhos não podem ser só os sonhos dessa terra, de ter filho, de ter um carro, de ter isso. Tem algo a mais. Eclesiastes vai falar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por quê? Porque o homem não foi criado para morrer. Muitas pessoas têm medo de morrer por isso, porque elas não foram criadas para morrer, né? Mas com o pecado veio a morte também. Então, quando Deus ele percebe que o homem comeu da árvore proibida, né? Percebe uma palavra aqui incoerente até, quando Deus tem aquela conversa ali e o homem fala que comeu da árvore e o homem está nu e sente vergonha, Deus faz algo tremendo. A primeira atitude de amor ali, quase que instantânea após o pecado, que acontece o primeiro sacrifício de animal na Bíblia, Deus sacrifica o animal e faz roupas para Adão e Eva. O que eu quero que você guarde para a sua vida diante da sua dor? Meu querido, minha querida, Deus tem vestes novas para te dar a todo tempo. Suas vestes estão sujas pelo pecado, as suas vestes estão manchadas pela vergonha de um abuso, de um cônjuge que foi embora, de um assassinato que alguém da sua família sofreu. Enfim, não importa o que aconteceu, Deus tem vestes brancas, vestes limpas, vestes lúcidas para te vestir e apagar o teu passado. A nossa live que a gente falou de Jacó foi linda demais. Não vai ser apagado, completamente apagado como uma borracha, mas vai perder a importância, vai ficar uma marca, você vai mancar e você vai se lembrar, mas não mais com aquela dor, mas com a certeza de uma vitória garantida pelo Senhor. Então, receba das vestes que Deus te dá. Oi, minha flor. Tá bom? Tá bom, mamãe vai lá brincar, tá bom? Vou já. Por quê? Eu já vou já. Vou esperar você, tá? Tá bom, vai lá, espera a mamãe. Não, vou esperar você aqui na porta. Mas não faz mais bagunça lá não, tá bom? Então, Deus ele te dá vestes novas, vestes limpas, vestes brancas. E tudo que você lembrar não vai ser lembrado mais como vergonha. Não vai mais, eu não tenho mais vergonha do aborto que eu fiz. Eu tenho consciência que foi uma coisa horrível? Eu tenho, mas eu quero que a minha vida agora impeçam meninas, mulheres de sofrerem o desespero que eu sofri. Eu sofri um desespero muito grande, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com esse desespero que eu sofri. Eu não tive ninguém para me ajudar, para me impedir de viver tamanho sofrimento. Eu tive muita gente... Eu tive muita gente, não. Eu tive uma pessoa que me ajudou conseguindo um remédio para fazer o que de fato precisava fazer. Espera um pouquinho, tá bom, amor? Pega ela, amor.
qual? Vem cá. Então, a primeira coisa que Deus faz é te dar vestes novas. Guarda isso. Instantaneamente ali, aquela dor de Adão, ela foi resolvida e ele vestiu vestes novas. Segundo problema ali que Adão e Eva enfrentaram e perderam ali foi a santidade. E eu vou te falar algo muito, muito, muito tremendo que é para você nesse tempo, que é para mim. O que aconteceu com essa dor de deixar de ser santo? O que aconteceu? Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Não foi um castigo, foi uma atitude de amor de Deus, porque se eles permanecessem pecadores no jardim e comessem da árvore da vida, eles seriam eternos pecadores. A falta de a santidade, ela não seria nunca mais recuperada. O homem saindo do jardim, ele ia trabalhar, ele ia lutar, ele ia vencer as suas dores, ter uma trajetória de vencer dores para resgatar a sua santidade. É isso mesmo, meu amigo. Se você trabalhar duro, se você buscar o seu propósito de vida, se você se sentir na plenitude, no centro da vontade de Deus, aos pouquinhos você vai voltando para essa sensação de paraíso. Íris, aqui nessa terra, Você vai ser santo, você vai chegar àquela santidade, você não vai chegar. E aí eu volto para a primeira live, uma vai complementando a outra. A primeira live a gente falou do texto de 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de padecer um pouco, Ele vos confirmará, vos aperfeiçoará, fortificará e fortalecerá. Então você vai sendo aperfeiçoado, você vai resgatando a sua santidade até chegar na eternidade, onde você vai voltar a ser santo. A sua vida, minha vida tá uma droga, aconteceu isso comigo, eu não consigo recuperar minha vida, não consigo resgatar. Volta tudo, você precisa ter uma jornada de vencer dores, porque você é um empreendedor, você é um vencedor, e aí você vai viver uma jornada de vencer dores até você chegar no paraíso. Essa questão de não vencer dores, de não superar desafios, vai te levar para o momento que o rei vai voltar e não vai te chamar de servo bom e fiel, porque as suas dores pararam a sua vida. É só você que pode fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso te libertar das suas dores. Quem te causou dor não pode te libertar das suas dores. Não pode, é só você com você e Deus. Resolve isso. Iris, mas Deus não me curou igual curou, me deu uma estratégia como deu para Adão. Deu. Eu tô te afirmando, Ele te dá vestes novas. Eu tô te afirmando, Ele te tirou, Ele não te deu o jardim para você morar, para você ser um eterno pecador. Ele te deu esse mundo onde você vai ter aflições. Mas, poxa, Ele venceu o mundo, você vai vencer. Vence a tua jornada. Olha para o teu lado, quantas pessoas precisando que você supere a sua história para você ajudar elas. Seu propósito é lindo e é grande demais. Não tá nesse mundinho que você tá parado aí, não. Não tá só nessa empresa que você tá parado aí, não. E terceiro ponto de hoje é que Adão perdeu a sua imortalidade. Ele era imortal como Deus. E aí, Iris? E aí, também instantâneo ali ao pós-pecado, Deus ele vem com plano de salvação. Com plano de salvação, falando para a mulher assim, ó, o fruto do teu ventre esmagará a cabeça do fruto do ventre da serpente. E o seu fruto, serpente, vai só morder o calcanhar do fruto da mulher. O plano de salvação foi estabelecido ali em Gênesis 3,15. Passa a Bíblia, o Antigo Testamento todo contando a história de um povo. Jesus nasce no Novo Testamento. É o momento em que Gênesis 3,15 está acontecendo. Jesus vem, morre por mim e você,
dando-nos um acesso ao Pai. Um dos textos mais lindos, Igreja Católica coloca em todo lugar, Igreja Evangélica, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus se torna o caminho. Jesus se torna o único caminho para você ir ao Pai. Jesus é o único caminho para você ir ao Pai. Não tem outro caminho. Que você entenda que você é irmão de Jesus. Jesus é o primogênito de Deus e você é irmão, você é co-herdeiro. Que Deus governe sobre a sua vida, que o Espírito Santo domine sobre a tua vida. Eu quero te afirmar, você faz parte do exército de Cristo nessa terra. Deixa de ser um cristão doente. Deixa de ser um cristão coitadinho, um cristão vitimista. Você chegou nessa terra para brilhar, mais do que brilhar, iluminar. Você é sal, você causa sede no povo. Você é luz, você traz claridade no ambiente onde você chega. Eu tenho pavor de gente que fala assim pra mim: eu preciso sair daquele emprego. Nossa, aquele ambiente não é pra mim. Meu Deus, se é ruim, é pra você brilhar lá. É pra você fazer a diferença lá. Toma posse. Hebreus vai falar, repito em todas as lives, os mesmos textos que queimam no meu coração. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais dos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Já era para você estar longe. Leia a Bíblia. Peça orientação do Espírito Santo, entendimento, busque mentores, pesquisa no dicionário Aurélio, significado de palavra, compre um livro para começar, um livro que alguém que importa para você indicou. Aliviando a bagagem, já falei aqui. Onde está Deus quando chega a dor? Uma vida com propósito. Poxa, bom dia Espírito Santo. Benihim, ele era gago, era um homem gago, e ele começa a conhecer a Deus ali. Eu não me lembro muito bem, foi um dos primeiros livros que eu li, e ele se impressiona, e todo dia ele volta do trabalho, ele quer entrar pro quarto dele para ficar só ele e o Espírito Santo. Ele começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. E ele um dia ele começa a ficar mais envolvido com a palavra, e ele começa a pregar a palavra escondido do pai dele, porque ele sabia que o pai dele ia ficar muito bravo. Só que quando ele começa a pregar a palavra, ele é curado da sua gagueira. E aí eu vou te dar uma explicação científica para isso. O gago, ele não gagueja quando canta. Por quê? Porque ele tem certeza da letra da música. A gagueira é uma doença que vem de uma insegurança. Nós postamos um vídeo aqui de uma cantora gaga que quando canta ela não gagueja. Por quê? Por insegurança. Quando o Benihim começa a pregar, ele tem convicção da palavra de Deus e ele não gagueja. Quando o pai dele segue ele, não me lembro muito bem a história, e assiste ele pregando a palavra sem gaguejar, o pai dele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meu querido, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não tem religião, não tem opinião. O que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceitá-lo como Salvador é você crer que ele morreu na cruz, comprando você, lavando, te dando vestes novas, colocando você numa jornada de santidade e tirando a sua imortalidade. Tirando a sua mortalidade, para você se tornar imortal lá quando você tiver um encontro com ele lá no julgamento, que ele falar para você, servo bom e fiel, porque você movimentou essa sua vida aí, essa sua mão, esse seu braço, essa sua perna, você foi andar e você foi fazer acontecer na sua vida. Aí sim você vai resgatar os teus filhos, você vai resgatar os teus cônjuges, porque você vai brilhar tanto, você vai iluminar tanto que você vai assustar. Vai vir todo mundo. Vai vir todo mundo. Para de falar. Só faz. Cala essa tua boca. E para de falar. Se comporta como quem conhece, como quem é conhecedor e como quem crê na palavra. É aquilo que eu falei em 1 Josué. Em Josué 1:8. Medita nesse livro dia e noite para saber como deve proceder. Aí fará prosperar o seu caminho. E aí ali Deus resolve 3 dores de Adão.
Deus resolve a dor da vergonha de estar nu. Deus resolve a dor da perda da santidade. Fala, ó, vou te dar um caminho que agora você vai recuperar a sua santidade. É uma jornada, mas você vai recuperar. E Deus resolve a dor da perda da eternidade. Até ali Adão era imortal, agora ele vai precisar passar pela morte para ele se tornar imortal se ele obedecer a Deus. Gente, é lindo demais. Não tem como não se apaixonar por essa palavra. Ela é viva, ela é para nós, ela queima, ela entra e faz um estardalhaço dentro de nós. Quem você quer que entre e faça um estardalhaço? Olha, guarda uma coisa, o teu coração, ele invade multidão. Você precisa saber qual é o espaço que a sua alma ocupa. A minha alma, ela não cabe dentro de mim, tá? A minha alma, ela não cabe dentro do Brasil todo. Ela é muito grande. O meu cérebro, ele é muito pequeno. Ele fica falando assim, você não vai dar conta. 3 lives por semana não vai dar certo. Só você e suas filhas em casa? Poxa, essa live vai dar errado. Então ele fica fazendo conta e falando assim, ó, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Então você precisa lutar contra o seu cérebro. Porque você fala assim, é o diabo. Não, o seu cérebro é negativo. É comprovado cientificamente que você tem mais pensamentos negativos do que positivos. E aí você precisa saber se você vai reagir aos negativos ou se você vai reagir aos positivos. Eu decidi que eu vou reagir aos positivos. Então, parei de viver dores? Não, eu vivo dores o dia inteiro, toda hora. As dores que mais mexeram comigo foi a dor do aborto e a dor do divórcio, dores grandes. Essas tinham capacidade de destruir a minha vida, mas eu decidi que elas não fariam isso, porque naquele grande dia eu quero ouvir servo bom e fiel. Porque eu tenho conteúdo pouco, básico, raso, eu quero mais, só que eu quero gente para ir junto. Se você vem comigo, você me ajuda, você me empolga. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer a sua história de dor. Eu quero ir além, eu quero que você seja destravado e eu também descubra mais coisas que me travaram para eu destravar. Ninguém me segura, eu quero destravar o Brasil, eu quero fazer acontecer. Se eu for presa, eu vou dominar a cadeia com a palavra de Deus. Aonde eu for, nada me abala. E o que me abala eu vou resolver. Eu contei aqui na última live, no sábado à noite. No sábado eu fui almoçar na casa do meu pai. Nossa, mas eu levei tanto puxão de orelha. E eu tava botando a comida, colocando minha comida, enquanto ele tava brigando comigo. E aquilo foi me agoniando, eu deixei o prato de comida, eu virei as costas e saí. Eu falei, eu tô bem, eu só quero ir embora. Vim pra casa chorando. Eu falei, como é que eu vou passar a tarde sozinho nessa casa, chorando? Não vou conseguir me concentrar em nada. Você quer saber? Eu vou resolver isso. Fui, meu pai tinha almoçado em casa e tinha ido montar uma estrutura metálica em cima de uma laje. Eu postei esse vídeo, fui atrás dele, fiquei lá com ele a tarde toda. Dei um beijo, dei um abraço, pedi desculpa, a gente se ajudou lá, ralamos, saí de lá com a mão toda preta, uma vida sem frescura. Eu quero resolver, eu quero avançar, eu quero deslanchar, eu quero cumprir o meu propósito, porque se eu tô cumprindo o meu propósito, eu tô tão plena, eu tô tão leve. Se eu for nessa pegada, nessa força, as minhas meninas vão vir junto comigo e elas vão levar a luz aonde elas forem, luz divina. Eu quero transformar elas? Eu quero investir, eu quero ensinar, mas não é o legado que vai ficar. Não é a historinha que eu contar, é a história que eu vou contar da Bíblia que vai ficar se eu não viver, se eu não for intensa. Eu quero mergulhar. Antes de começar esse projeto, eu estava pensando o que eu ia fazer, porque eu tinha me divorciado e tinha muita energia ruim em mim. E eu precisava saber o que fazer para não gastar aquela energia com coisas erradas, né? E eu comecei a orar em cima do propósito. Eu falei, Deus, eu quero que pessoas não vivam o que eu vivi, me ajuda, me dá ferramenta, o que eu faço? Eu chorava ali e foi muito intenso o meu momento com Deus, foi muito maravilhoso, só que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu
E eu falei por causa disso, né, que eu ilustrei a questão da piscina. Eu tive um sonho que eu estava muito feliz num ambiente de piscina, e quando eu mergulhar, quando eu ia dar finca, a piscina era rasa. E aí eu entendi. Eu falei, sim, entendi, Senhor. É para eu ir mais fundo na palavra de Deus. Mais longe, aprender, engolir, devorar. E é isso que eu quero. Eu humanamente, eu não quero mais parar, eu não quero mais ser abalada. Antes de uma coisa me atingir, eu olho bem para essa coisa e eu falo, não vai me atingir. E se me atingiu, eu falo, eu vou resolver. Ah, mas a dor não fui eu que causei. Não importa, eu vou resolver, eu não vou para canto nenhum com ressentimento. Não vou para canto nenhum com ressentimento. Então, Deus resolveu essa dor de Adão, de agora se tornar um ser mortal, através do seu plano de redenção, de restauração, né? A inocência, a santidade, a imortalidade de Adão, elas foram possíveis ser recuperadas. E a vida de Adão e Eva? O que aconteceu depois disso? Aconteceu que eles tiveram alguns filhos, um filho matou o outro. Aí é uma história para o próximo capítulo. Estamos em 40 minutos intensos de live. Se pudéssemos, ficávamos aqui horas. Mas um filho, Caim, matou Abel. E aí o único resquício que a gente sabe é que quando eles tiveram Sete, que é um outro filho, Eva vai falar, tivemos mais um varão do Senhor, que o Senhor me deu no lugar de Abel, né? E ali a gente sabe que Eva viveu um alívio. A Bíblia não fala se eles superaram as suas dores ou não. Por essa passagem de Eva, né? Eu acredito que eles superaram as suas dores, né? Eles perderam, na verdade, 2 filhos. Um assassino que foi embora, né? Teve uma linhagem aí um pouco complicada. Abel, que morreu, e Sete, que foi o homem do qual veio a linhagem que servia a Deus, que voltou a adorar a Deus, onde teve a linhagem ali que serviu realmente Deus novamente. E aí você precisa ler a palavra para você ir pegando mais e mais e mais e mais do que a gente está falando aqui, né? Um filho morto, um filho assassino foi embora e um filho abençoado. Então essa é mais ou menos a trajetória de Adão, suas dores e o que aconteceu com as suas dores. E eu afirmo para você nessa noite, para a gente fechar aqui, fazer um acesso, que Deus, Ele já resolveu as suas dores. Agora é com você. Agora a atitude é sua. Agora o comportamento é seu. De abraçar essa solução, falar, eu quero isso e nada mais vai me abalar. Nada mais vai me tirar do meu propósito. Certo? Gente, vamos fazer uma oração. Você fez uma massinha. Nós vamos orar agora, se vocês quiserem orar com a gente, tá bom? Então, fecha os teus olhos aí onde você tá. Curva a sua cabeça. Adore a Deus. Adore. Sabe o que você pode fazer para você ter momentos particulares assim e ficar cada vez mais sensível a Deus? Quando você estiver sozinho, liga um louvor. Fica quieto, fica calado. Pedro, ele andou 3 anos com Jesus. Nossa, mas ele, impulsivo como eu, vacilão como nós. Ele dava cada bola fora, assustadora. Mas depois que Jesus morreu, foi ressurreto, em João 21, acontece uma pesca maravilhosa, onde Jesus aparece para os discípulos que eles não sabiam o que fazer depois que Jesus morreu. Eles ficaram perdidos dentro de casa. Eles não foram já sair como igreja pregando. Não, eles não sabiam. Eles ficaram perdidos. Eles não sabiam o que ia acontecer aquilo com Jesus. E aí, desculpa. Acontece, eles vão pescar, eles decidem ir pescar. E Jesus aparece na praia e dá uma palavra para eles. Lança a rede do outro lado. E eles pescam tantos peixes
Diferente da primeira grande pesca lá em Lucas 5, a rede não se rompe. A rede não se rompe porque agora eles estão preparados para pescar homens. Lá no início do ministério de Jesus, eles iam ser formados ainda. João vê aquela pesca assustadora, milagrosa, olha para Pedro e fala assim: é Jesus. Quando Pedro ouve é Jesus, Pedro pega a sua capa, se joga no mar, nada, corre, vai para onde Jesus está. E a Bíblia fala que ele falou, sabe o quê? Ele sempre falava alguma coisa quando estava perto de Jesus. Sabe o que ele falou nesse momento? Nada. Oh, ele aprendeu a ser discípulo. E ficou ali sentado do ladinho do mestre, sem falar nada. Ele entendeu que do lado do mestre é lugar de aprender, é lugar de ouvi-lo, é lugar de senti-lo. Para de ir para a igreja querendo sentir alguma coisa. Para de ir para a igreja para sair de lá e achar que você fez a sua parte. Você vai lá pegar um pouco de alimento para sair e brilhar aqui fora. Para sair e ser luz aqui fora. O teu propósito é aqui fora, não é lá dentro. Lá dentro você tem uma missão, você pode ter uma missão, você pode ser líder do que for, não me interessa. Não é o seu propósito de vida pessoal. Você tem um propósito pessoal e a função desse propósito é resgatar vidas, é reconciliar vidas com Deus através de Cristo Jesus. Que você separe momentos assim. Não precisa ser todo dia. Não precisa. Pode ser uma vez na semana. Você pode orar, você pode ler a Bíblia. Pode ser uma vez na semana. Mas faça um acesso. Olha como a massinha cresceu. Gaste um tempo com Deus, com Cristo ali. Chorando, contando, lutando com Deus como Jacó lutou. E falou, eu tô manco aqui, tá doendo, mas eu não vou te largar, Deus, enquanto não me abençoar. Ora isso. Para de orar, Deus querido, Deus amado, Deus esplêndido. Para. Seja você na sua oração com Deus. Seja essa pessoa que você é. Se humilha mesmo. Deus, eu não sei o que fazer com meu filho, não sei, me ajuda. Eu tô entendendo o que eu preciso fazer para mim primeiro, em mim primeiro, para ele ver. Me ajuda por onde começar, eu não sei. Deus, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, eu não vou sair daqui, eu vou me ajoelhar hoje, vou me ajoelhar amanhã, vou catar, vou buscar o Senhor. A Bíblia fala que se você buscar o Senhor como se busca pedras preciosas, você o encontrará. É cavucando, é se entregando, é sendo verdadeiro, é buscando o que mais você quer na sua vida. É dinheiro? O que você luta para conseguir dinheiro? Olha o quanto que você sua. E você não quer suar para encontrar a face do Senhor. Você não quer lutar, você não quer se desgastar. Você não consegue fazer um jejum, você não consegue fazer um momento de oração. É melhor você não fazer uma oração, se for com um monte de palavra difícil, do que você fazer. Não faça, porque a oração não é uma coisa para você entregar para Deus. O que é para você entregar para Deus é o seu coração. Senhor, nós te acessamos nessa noite e nós cremos que o Senhor já nos deu a solução das nossas dores. Ajuda cada um dos meus irmãos, ajuda cada uma dessas pessoas que estão aqui no Clube do Crescimento a encontrar seu propósito de vida, a encontrar, Senhor, a plenitude de vida, a felicidade, porque no nosso propósito de vida está a felicidade, Senhor. Ajuda cada um de nós, faz de nós adoradores verdadeiros, pessoas que choram na tua presença, pessoas que abrem a tua palavra e as letras saltam de tanta alegria de estar naquele momento ali com o Senhor. Ajuda os meus irmãos a encontrar mentores, a disponibilizar, Senhor, para si próprios, uma agenda organizada de leitura da Bíblia, por mínima que seja. Abre o entendimento, aguça os sentidos de cada um de nós, para que possamos entender, Senhor, os teus planos.
Senhor, o teu plano do Apocalipse é lindo, é um plano de amor para com os seus, maravilhoso, esplêndido. Tira todo o medo do Apocalipse, Senhor, do coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, diante deles é que eu quero colocar esse projeto nas tuas mãos. Que cada um se sinta constrangido a convidar mais pessoas e que a gente faça esse movimento crescer para a honra e glória do teu nome. Que nós sejamos transformados, Senhor. Que esse projeto seja como um espelho para cada um de nós, fazendo-nos enxergar as nossas mazelas, os nossos defeitos, e que a gente venha ser constrangido pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, que é certeza absoluta, porque a tua palavra fala. E quando a tua palavra fala, é certeza, não precisa duvidar, não precisa questionar. Que a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Te amamos, Senhor, e precisamos de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, estamos acabando nossa live. Toda quinta-feira à tarde nós temos, quinta-feira às 2 horas da tarde nós teremos um tema sobre dor. Todo sábado à noite a gente vai fazer uma série aqui às 9 horas da noite, começamos nesse sábado. Você é um empreendedor, e aí cada sábado a gente vai falar sobre uma característica de um empreendedor, e toda segunda às 9 horas da noite nós falaremos sobre a trajetória de um personagem bíblico, suas dores e suas consequências. Tá joia? Amo vocês. Chama mais gente para participar. Vamos suar, vamos arder, vamos fazer a diferença nessa terra, vamos fazer essa terra tremer, movimentar essa terra. Amém? Amo vocês. Tamo junto. Até a próxima live.